Muito boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham pela Lagoa TV. Hoje nós vamos tecer um comentário um pouco diferente, um pouco... Como posso colocar umas palavras para que não surjam dúvidas se ela é uma questão política ou não deixa de ser política? Bom, não custa a gente falar que, na verdade, é política mesmo. Mas é política no sentido de que as coisas não podem passar desapercebidas. Tudo que ocorre entre o meio, aonde que se tem lados entre esquerda e direita, bem definidos num Estado de Direito ou no nosso país, se assim preferirem determinar, deve e precisa ser cuidadosamente abordado. Mas a gente também precisa ter um pouco de consciência ou ter a máxima consciência para condenar algumas coisas que não precisam de análise para dizer que estão erradas. Assim como fulano faz ou fazia algumas declarações totalmente erradas, o Beltrano também começa a tecer já há alguns meses algo que não existe como nós, como brasileiros, aceitar. E vejam bem, quero falar um pouquinho sobre Venezuela. Quero falar um pouquinho sobre presidente da Venezuela, sobre a visita no nosso país. Se fôssemos comentar sobre algum brasileiro que migrou para os Estados Unidos para uma vida melhor, nós poderíamos tecer algum comentário que englobaria muitas vagas de serviço, de trabalho que não estão sendo preenchidas. Não sei se posso falar sobre alguns planos sociais que fazem com que tirem a vontade do corpo dessas pessoas de trabalhar, ou se simplesmente o pessoal está perdendo o ritmo da forma e do jeito de executar um trabalho. Porém, nós não estamos falando sobre nós brasileiros, e sim sobre declarações do nosso presidente, botando em dúvida tudo que uma mídia mundial fala e até hoje não é fala e noticia das condições de um país vizinho. Não é à toa que aviões e aviões de pessoas que nasceram naquele país são distribuídos pelo nosso território nacional da melhor forma possível e, se Deus quiser, e torço para que cada vez estejam melhor, porque no país deles a condição era mínima ou quase zero de uma vivência normal. E olha que uma vivência normal, não estou falando de assistir uma televisão, de ter um sofá apenas na sala, enfim, mas sim de passar fome, de uma inflação de 300%, de uma condição de vida quase que zerada por os órgãos que fiscalizam e pela Organização Mundial que noticia e noticiou a todos esses tempos. Falar sobre narrativas, eu acho que é, no mínimo, desrespeitoso para aquelas pessoas que tocaram de deixar os seus lares, abandonar o seu país, a sua terra natal, para buscar o incerto, para buscar algo que não tem explicação ou que não tem previsão de dar certo no seu futuro. Ora, poderíamos ter ficado sem essa, porque tudo bem, estamos falando de um país vizinho, estamos falando de uma simples fala para botar em dúvida de uma política do país vizinho? Não, nós estamos falando de alguém que está nos governando. Isso sim começa a dar medo. Muito boa noite.